Meu nome é Ana, tenho 28 anos, e eu preciso contar para vocês algo que mudou minha vida completamente. Você já se perguntou o que acontece com quem vive na imoralidade sexual? Eu morri, e vi com meus próprios olhos o destino eterno dessas pessoas. Eu sei que pode parecer loucura, mas o que estou prestes a contar pode ser o aviso que vai salvar a sua alma. Há 2 meses, eu sofri um acidente de moto terrível. Meu coração parou por 5 longos minutos. Durante esse tempo, minha alma saiu do meu corpo e eu vi coisas que jamais imaginei que existissem. O inferno é real, gente. E existe um lugar lá chamado Vale dos Fornicadores. Eu sei que é difícil de acreditar, mas Jesus mesmo me mostrou esse lugar. E o que eu vi lá me fez chorar por dias depois que voltei à vida. Antes do acidente, eu pensava que essas coisas eram só histórias da Bíblia, sabe? Coisas antigas que não tinham nada a ver com a nossa realidade. Mas quando você vê com os próprios olhos, quando sente o cheiro de enxofre queimando sua alma, quando ouve os gritos de desespero, tudo muda. Eu preciso contar isso porque muita gente que eu conheço está vivendo do mesmo jeito que eu vivia. Achando que não tem problema, que Deus entende, que é só curtir a vida. Mas, gente, a realidade é muito diferente do que a gente pensa. Vocês acreditam que existe vida após a morte? Deixem aí nos comentários o que vocês pensam sobre isso, porque eu quero saber se vocês já sentiram alguma coisa parecida ou se conhecem alguém que passou por uma experiência assim. Desde pequena, eu sempre fui uma menina rebelde. Não gostava de regras, queria fazer tudo do meu jeito. Minha mãe sempre tentou me levar para a igreja, mas eu achava chato, demorado. Preferia ficar em casa vendo TV ou saindo com as amigas. Nunca pensei que um dia eu ia precisar tanto de Deus como preciso hoje. A partir de agora, eu vou contar para vocês exatamente o que aconteceu naqueles 5 minutos em que eu estive morta. E eu peço que vocês fiquem até o final, porque talvez essa história mude a vida de vocês como mudou a minha. Era uma sexta-feira normal, dia 15 de junho. Eu estava voltando do trabalho na minha moto, uma Honda CB 250 que eu amava mais que tudo. O trânsito estava pesado, como sempre fica no final do dia. Eu estava um pouco apressada porque tinha marcado de sair com uma pessoa comprometida, se vocês entendem o que eu quero dizer. Eu nunca imaginei que aquele dia seria meu último, até sentir meu coração parar e minha alma ser puxada para baixo. O acidente aconteceu tão rápido que eu nem tive tempo de me assustar. Um caminhão furou o sinal vermelho e me atingiu em cheio. A primeira coisa que eu senti foi uma dor terrível no peito, como se alguém tivesse enfiado uma faca bem no meu coração. Depois veio um frio que eu nunca tinha sentido na vida. Não era um frio normal, era como se gelo estivesse se formando dentro das minhas veias. De repente, eu me vi flutuando em cima do meu próprio corpo. Era muito estranho ver os paramédicos tentando me reanimar, vendo minha mãe chegando desesperada no hospital, chorando e gritando meu nome. Eu tentava falar com ela, mas ela não conseguia me ouvir. Foi então que eu senti uma força muito poderosa me puxando para baixo. Era como se alguém tivesse amarrado uma corda na minha alma e estivesse me arrastando para um buraco sem fim. Eu tentava resistir, tentava gritar, mas não conseguia fazer nada. A escuridão foi tomando conta de tudo. Não era uma escuridão normal, como quando a gente apaga a luz do quarto. Era uma escuridão que parecia viva, que pesava em cima de mim como uma tonelada de chumbo. O silêncio era assustador, mas ao mesmo tempo eu conseguia ouvir meu próprio coração batendo cada vez mais devagar. E então, o silêncio completo. Meu coração parou. Era isso. Eu estava morta. Mas a minha consciência continuava ali, sentindo tudo, vendo tudo. E o que eu vi a partir daquele momento vai assombrar minha mente pelo resto da vida. O primeiro cheiro que chegou até mim foi o de enxofre queimando. Vocês já sentiram esse cheiro? É impossível de esquecer. É um cheiro acre, que queima as narinas e faz a gente ter vontade de vomitar. Mas lá embaixo, era 1000 vezes pior. O ambiente era pesado. Gente, pesado de um jeito que eu nem sei explicar. Era como se o ar fosse feito de chumbo derretido. Cada movimento era difícil, cada respirada, se é que a gente pode chamar assim, era dolorosa. Os gritos, ai, meu Deus, os gritos.
Eram gritos de desespero, de dor, de arrependimento. Vozes de homens, mulheres, até crianças. Era como se milhares de pessoas estivessem gritando ao mesmo tempo, criando uma sinfonia de sofrimento que ecoava por todo lugar. Eu comecei a ver vultos se movendo na escuridão. Não eram humanos, isso eu tinha certeza. Eram criaturas deformadas, com olhos vermelhos brilhando no escuro. Eles tinham correntes nas mãos e faziam barulhos estranhos, como se estivessem rindo da situação. A temperatura era insuportável. Não era apenas quente, era como estar dentro de um forno ligado na temperatura máxima. Minha pele, ou o que restava dela naquele lugar, estava pegando fogo, mas nunca se consumia completamente. A dor era constante, sem pausa, sem alívio. Mas foi então que Jesus me levou a um lugar específico. Eu sei que pode parecer estranho, mas mesmo no inferno, Ele estava lá comigo. Não para me tirar de lá naquele momento, mas para me mostrar algo muito importante. Algo que eu precisava ver para entender a seriedade dos meus pecados. Ele me disse, com uma voz cheia de tristeza: Ana, você precisa ver aonde suas escolhas te levariam se continuasse no mesmo caminho. Precisa entender que o pecado tem consequências eternas. Vocês já pararam para pensar sobre as consequências das nossas escolhas? Muitas vezes a gente acha que não vai dar em nada, que é só um momento de prazer e acabou. Mas será que é assim mesmo? O que vocês acham? Contem aí nos comentários suas experiências. Jesus me levou até uma parte do inferno que ele chamou de Vale dos Fornicadores. Gente, quando eu vi aquele lugar, meu coração, se é que ainda tinha um, se partiu em pedaços. As chamas lá eram mais intensas do que em qualquer outro lugar que eu tinha visto até então. Eram chamas azuis misturadas com laranja, que dançavam de um jeito hipnotizante, mas ao mesmo tempo aterrorizante. O calor era tão forte que chegava a distorcer tudo ao redor, como quando a gente olha uma estrada quente no verão. Homens e mulheres estavam acorrentados juntos, gritando de dor e arrependimento. As correntes não eram normais, eram feitas de um metal que parecia estar sempre em brasa. Cada movimento provocava mais queimaduras, mais dor, mais desespero. O que mais me impressionou foi ver como essas pessoas se olhavam. Não era com amor, não era com carinho. Era com raiva, com ódio, com nojo. Como se cada um culpasse o outro por estar naquela situação terrível. Os demônios andavam entre eles zombando e repetindo suas próprias palavras e promessas de prazer do passado. Lembra quando você disse que ia ser só uma vez? Lembra quando prometeu que ninguém ia saber? Lembra quando disse que Deus ia entender? Era tortura psicológica e física ao mesmo tempo. Eles pegavam as memórias mais íntimas dessas pessoas e transformavam em combustível para o sofrimento eterno. Cada palavra que elas tinham falado, cada justificativa que tinham dado, era jogada na cara delas sem parar. Eu vi casais que tinham se conhecido através de traição, pessoas que tinham trocado suas famílias por aventuras de uma noite, jovens que tinham destruído sua pureza por curiosidade. Todos estavam ali, pagando o preço eterno pelas escolhas que fizeram em vida. A dor no meu peito aumentava a cada segundo, porque eu me reconhecia naquelas pessoas. Eu enxergava minha própria história refletida no sofrimento delas. Jesus olhou para mim com uma tristeza profunda nos olhos e disse: Todos esses escolheram um prazer momentâneo ao invés da santidade, e agora colhem eternamente o que semearam. Ele começou a me explicar os diferentes tipos de pecado que tinham levado aquelas pessoas até ali. Não era só uma coisa, eram várias situações diferentes que a gente vê todo dia na nossa sociedade. Tinha gente que estava ali por causa de adultério. Pessoas casadas que tinham traído seus cônjuges, que tinham quebrado os votos que fizeram diante de Deus. Eu vi maridos que tinham abandonado suas esposas grávidas por mulheres mais novas. Vi esposas que tinham destruído famílias inteiras por causa de um romance de escritório. Também tinha pessoas que estavam presas por causa da pornografia. Jesus me mostrou como esse pecado tinha destruído casamentos, famílias, relacionamentos. Como tinha viciado pessoas desde muito jovens e as impedido de ter relacionamentos saudáveis. A prostituição era outro pecado que tinha levado muita gente para lá. Não só as pessoas que vendiam o corpo, mas também as que compravam.
Jesus me fez entender que tanto quem vende quanto quem compra está comercializando algo que deveria ser sagrado. E as relações ilícitas. Nossa, quantas pessoas estavam ali por causa disso? Relacionamentos fora do casamento, pessoas que tinham usado outras só para satisfazer seus desejos, sem amor, sem compromisso, sem respeito. O que mais me chocou foi descobrir que muitas dessas pessoas achavam que não estavam fazendo nada de errado. Na Terra, elas justificavam seus atos dizendo que todo mundo faz, que é natural, que Deus é amor e vai perdoar. Mas Jesus me explicou que o perdão só vem quando há arrependimento verdadeiro e mudança de vida. E muitas dessas pessoas nunca se arrependeram de verdade. Continuaram vivendo no pecado até o último dia de suas vidas. Gente, será que a gente está vivendo de acordo com os padrões de Deus ou com os padrões do mundo? Essa é uma pergunta que todos nós precisamos fazer para nós mesmos. O que vocês acham? Deixem aí nos comentários o que vocês pensam sobre isso. O que aconteceu a seguir foi a parte mais dolorosa de toda a experiência. Jesus me levou mais perto das pessoas que estavam sofrendo no vale, e eu comecei a reconhecer alguns rostos. A primeira pessoa que eu vi me fez gritar de desespero. Era a Carla, minha vizinha de infância. Uma mulher que eu sempre admirei, que parecia ser uma pessoa tão boa, tão caridosa. Ela sempre ajudava todo mundo na nossa rua, emprestava dinheiro quando alguém precisava, cuidava dos cachorros abandonados. Mas Jesus me mostrou que a Carla vivia uma vida dupla. Durante o dia era a vizinha perfeita, mas à noite encontrava homens casados em motéis. Ela destruiu pelo menos 3 casamentos que eu soube, e provavelmente muitos outros que nunca descobrimos. Depois eu vi o professor de educação física da minha escola. Ele era casado, tinha 3 filhos lindos, sempre falava sobre família nas aulas. Mas ali estava ele, sofrendo as consequências de ter abusado da confiança de várias alunas ao longo dos anos. O mais chocante foi ver minha própria tia. Tia Rosa sempre foi a mais religiosa da família, ia à igreja todos os domingos, sabia a Bíblia de cor e salteado. Mas ela estava lá, acorrentada com um homem que não era meu tio. Jesus me explicou que ela tinha mantido um relacionamento extraconjugal por mais de 10 anos. Enquanto pregava sobre fidelidade na igreja, estava traindo meu tio com seu próprio cunhado. A hipocrisia tinha sido seu maior pecado. Foi muito difícil ver essas pessoas que eu conhecia, que faziam parte da minha vida, sofrendo daquela forma. Mas Jesus me fez entender que não era ele quem as estava punindo. Elas mesmas tinham escolhido aquele destino através de suas ações. O impacto emocional foi devastador. Perceber que muitos pareciam bons aos olhos humanos, mas viviam em pecado secreto. Isso me fez pensar em quantas pessoas ao nosso redor podem estar vivendo essa vida dupla. E a pergunta que não queria calar na minha mente era: se eu tivesse morrido definitivamente naquele dia, eu não estaria lá junto com elas? Jesus segurou minha mão, mesmo no inferno, ele estava comigo, e disse algo que mudou tudo para mim. Ainda há tempo para aqueles que me ouvirem, mas precisam abandonar esse caminho agora. Ele me explicou que aquela visão não era para me aterrorizar, mas para me despertar. Era um aviso, uma oportunidade de mudança antes que fosse tarde demais. E não era só para mim, era para todas as pessoas que fossem ouvir meu testemunho. Ana, ele disse com uma voz cheia de amor e urgência, você vai voltar, mas precisa contar o que viu aqui. Muitas pessoas que você conhece estão caminhando para o mesmo destino que essas almas. Elas precisam saber que ainda há tempo de mudar. Jesus me mostrou que o arrependimento não é só falar desculpa e continuar fazendo a mesma coisa. Arrependimento verdadeiro é mudança de vida, é virar as costas pro pecado e nunca mais voltar. Ele me fez entender que Deus não quer que ninguém vá pro inferno. O inferno não foi criado para as pessoas, foi criado pro diabo e os anjos que se rebelaram. Mas quando escolhemos viver no pecado e rejeitamos o perdão de Deus, estamos escolhendo ficar do lado do inimigo. O tempo da graça não dura para sempre. Jesus me alertou. Cada dia pode ser o último. Cada respiração pode ser a última oportunidade de arrependimento. Ele me mostrou que muitas das pessoas que estavam no Vale dos Fornicadores tinham recebido vários avisos durante a vida. Sonhos, pregações, pessoas que falaram com ela sobre Deus,
situações que as fizeram pensar na eternidade. Mas elas ignoraram todos os sinais. A misericórdia de Deus é infinita, mas ela tem um prazo. E esse prazo termina quando a pessoa morre ou quando Jesus voltar. Depois disso, não há mais chance de mudança. Fale para os jovens. Jesus me pediu. Fale para as pessoas casadas que estão pensando em trair. Fale para os solteiros que estão vivendo na promiscuidade. O prazer que eles estão buscando dura alguns minutos, mas as consequências são eternas. Gente, vocês acreditam que ainda dá tempo de mudar? Que independente do que fizeram no passado, Deus ainda pode perdoar. Escrevam aí nos comentários "eu creio" se vocês acreditam que Deus pode transformar qualquer vida. De repente, eu senti uma força poderosa me puxando para cima. Era como se alguém tivesse me agarrado pelos ombros e me arrastado para longe daquele lugar terrível. A sensação era de estar subindo muito rápido, como se estivesse num elevador em alta velocidade. A luz começou a aparecer devagarzinho. Primeiro eram só pontinhos pequenos, depois foram ficando maiores e mais brilhantes. O cheiro de enxofre foi sumindo e sendo substituído por um cheiro limpo, como de chuva no campo. O barulho dos gritos foi diminuindo até que eu só conseguia ouvir o som dos aparelhos do hospital e a voz da minha mãe chorando e orando do meu lado. Por favor, Deus, não leva minha filha. Ela ainda é muito nova. Tem tanta coisa para viver. O choque ao acordar foi indescritível. Meus olhos se abriram de uma vez e eu comecei a gritar: "Mãe! Mãe! Eu voltei!" Ela quase desmaiou de susto, porque os médicos tinham acabado de falar para ela se preparar para o pior. Meu corpo estava todo dolorido, cheio de tubos e aparelhos. Mas a dor física não era nada comparada com o que eu tinha sentido no inferno. Era como comparar um arranhão com um tiro no peito. O primeiro pensamento que veio na minha cabeça foi: o tempo da graça ainda está disponível. Eu ainda estava viva, ainda podia mudar, ainda podia me arrepender de verdade e viver de acordo com a vontade de Deus. Chorei por horas. Chorei de alívio, chorei de arrependimento, chorei de gratidão. Os médicos achavam que eu estava em choque por causa do acidente, mas na verdade eu estava processando tudo que tinha visto e ouvido. A primeira coisa que fiz foi pedir perdão a Deus. Perdão por todos os pecados que tinha cometido, especialmente os relacionados à imoralidade sexual. Perdão por ter vivido como se ele não existisse, por ter ignorado sua voz, por ter escolhido o prazer temporário ao invés da santidade. E então eu fiz uma promessa. Uma promessa que estou cumprindo até hoje: contar para todo mundo que vi, alertar as pessoas sobre a realidade do inferno e sobre a importância de viver uma vida santa enquanto ainda há tempo. Gente, eu estou aqui hoje para falar diretamente com vocês. Você pode evitar o vale dos fornicadores, mas precisa decidir hoje. Eu sei que muitos de vocês que estão assistindo podem estar vivendo em situações parecidas com as que eu vivia antes do acidente. Talvez vocês estejam num relacionamento que sabem que não é certo. Talvez estejam traindo alguém, ou sendo cúmplices de uma traição. Talvez vocês estejam viciados em pornografia, achando que não faz mal para ninguém, que é só fantasia. Ou talvez estejam vendendo ou comprando prazer sexual, pensando que é só um trabalho como qualquer outro. Eu quero que vocês saibam que eu não estou aqui para julgar ninguém. Eu também vivi no pecado, também fiz escolhas erradas, também ignorei a voz de Deus por muito tempo. Mas agora eu sei qual é o destino de quem continua nesse caminho. O arrependimento verdadeiro não é difícil, mas precisa ser sincero. Não adianta só falar desculpa, Deus, e continuar fazendo a mesma coisa. Precisa haver uma mudança real, uma decisão firme de nunca mais voltar pro pecado. Se você está num relacionamento extraconjugal, termine hoje. Não importa o quanto dói, não importa as consequências. O sofrimento temporário aqui na Terra não é nada comparado com o sofrimento eterno no inferno. Se você está consumindo pornografia, delete tudo hoje. Instale filtros no seu computador, peça ajuda para alguém de confiança, faça terapia se preciso. Mas não deixe esse vício destruir sua alma. Se você está vivendo na promiscuidade, fazendo sexo sem compromisso, pare hoje. Deus tem um plano melhor para sua vida sexual. Ele criou o sexo para ser vivido dentro do casamento, com amor,
com compromisso, com santidade. A oração é simples, mas tem que sair do coração. Vocês podem falar assim: Jesus, eu reconheço que pequei contra ti e contra outras pessoas. Eu me arrependo de verdade e peço teu perdão. Ajuda-me a viver uma vida santa a partir de hoje. Eu escolho te seguir. Escrevam aí nos comentários "eu me arrependo" se vocês querem fazer essa oração comigo agora. Vamos orar juntos. Gente, o que eu vi no Vale dos Fornicadores não foi um pesadelo, foi uma realidade que existe neste exato momento enquanto vocês estão assistindo este vídeo. Jesus me mostrou aquele lugar não para me assustar, mas para me salvar. E agora eu estou passando essa salvação para vocês. Cada pessoa que está ali sofrendo teve a oportunidade de escolher um caminho diferente, mas escolheu o prazer temporário ao invés da santidade eterna. O inferno é real, o Vale dos Fornicadores existe, mas o céu também é real. E vocês ainda podem escolher o seu destino eterno. Não deixem para amanhã uma decisão que precisa ser tomada hoje, porque amanhã pode ser tarde demais. Eu quero pedir uma coisa muito importante para vocês: compartilhem este vídeo. Talvez alguém que vocês conhecem esteja a um passo desse vale terrível e só precise ouvir essa advertência para mudar. Pode ser um amigo, um parente, um colega de trabalho. Vocês podem ser o instrumento que Deus vai usar para salvar uma alma do inferno. Não guardem essa informação só para vocês. Espalhem ela. Postem nas redes sociais, mandem no WhatsApp, conversem com as pessoas pessoalmente. E não esqueçam de deixar o like neste vídeo para não perder os novos testemunhos que vão aparecer no canal. Tem tanta coisa que Deus ainda quer mostrar para vocês, tantos outros lugares que eu vi, tantas outras revelações que podem salvar vidas. Se você chegou até aqui, se assistiu todos os capítulos, é porque Deus tem algo especial preparado para sua vida. Ele quer te usar, quer te salvar, quer te dar um propósito eterno. Não desperdice essa oportunidade. No card que está aparecendo agora tem outro testemunho de experiência de quase morte que vai tocar profundamente no seu coração. É a história de um homem que viu o céu e voltou para contar como é lindo o lugar que Deus preparou para os seus filhos obedientes. Escrevam aí nos comentários: Senhor, salva a minha alma. Eu quero ver quantos de vocês vão tomar essa decisão hoje, quantos vão escolher a vida eterna ao invés da morte eterna. Lembrem-se, o inferno é real, mas a salvação também é real. Jesus morreu na cruz para que vocês não precisem passar a eternidade no Vale dos Fornicadores. Aceitem esse presente hoje, enquanto ainda há tempo. Um abraço cheio de amor e que Deus abençoe ricamente a vida de cada um de vocês. Até o próximo testemunho.